Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Está escrito: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Feche seus olhos, pense em Deus, vamos orar? Senhor, nos debruçamos agora diante do Teu livro, nós reconhecemos a Bíblia como sendo a nossa única regra de fé e prática, nós reconhecemos ela como sendo infalível e pedimos que nessa hora o Teu Espírito venha nos dar instrução para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Nós sabemos que o homem mais inteligente do mundo não tem como entender os Teus mistérios, porque Jesus disse que eles estão escondidos dos sábios e entendidos, mas eles são revelados aos pequeninos. Então, humildemente, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa pequenez, nossa limitação, e pedimos que o Senhor mesmo venha nos ensinar. Oramos a Deus pela tranquilidade desse espaço, que o Senhor não permita nenhuma manifestação aqui, seja carnal ou espiritual, que venha nos perturbar ou causar mal ao Teu povo. E prepara também a nossa alma para receber a mensagem que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amar é colocar o próximo no centro. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. A segunda bem-aventurança diz que felizes são os que choram, porque serão consolados. É o princípio do amor ao próximo. Esse texto das bem-aventuranças, ele introduz o Sermão da Montanha. Vocês vão perceber no capítulo 5, versículo 1, que Jesus sobe ao monte. E quando ele subiu, os seus discípulos se aproximaram e muitas outras pessoas se aproximaram. E no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele ensina a multidão. Então o Sermão da Montanha abrange Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. E nessa introdução, Jesus ensina o que é ser feliz de verdade neste mundo. A segunda bem-aventurança diz que feliz é quem chora. O verbo chorar aqui, no original, é pentel, que significa prantear ou lamentar por alguém. É você chorar pelo outro, chorar pelo seu próximo. Jesus diz que feliz é aquele que tem sensibilidade pela dor alheia, que chora ao contemplar os famintos, os doentes, os abandonados, os violentados, os injustiçados e o sofredor de qualquer natureza. E aqui diz que quem tem esse sentimento será consolado. Então, quem chora pelo próximo, quem é atento às necessidades do outro e necessariamente vai orar pelo próximo e vai se mover para fazer alguma coisa, esse será consolado, será confortado, será amparado pelo Senhor. E esse será feliz, porque quando nós choramos pelo outro, nós vamos usufruir dessa presença maravilhosa de Deus como Consolador e ainda teremos a sensação de bem-estar, de sermos um instrumento das mãos de Deus para abençoar e transformar a vida de outras pessoas. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês hoje é que amar as pessoas é um mandamento. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 12,
do 28 ao 31, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amar é mandamento. Nós temos, às vezes, o entendimento errado do que seja o amor. O amor da Bíblia é bem diferente do amor da novela. A Bíblia diz, por exemplo, que o amor, ele não é um dom, ele é um mandamento. Lá em João 13:34 está escrito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Alguns entendem o texto de 1 Coríntios 13 como o amor sendo um dom, talvez pelo título que foi colocado ali, e se sentem no direito de tratar as pessoas de qualquer maneira, e quando são questionados dizem: mas eu não tenho o dom de amar. Dom, o que é o dom na Bíblia? Dom é presente, é dádiva. A palavra dom no original é caris, é a mesma palavra para graça. Dom você tem ou não tem. Nós temos dons espirituais como profecia, dom de línguas, interpretação, dom de cura, e esses dons nós não escolhemos. Ou nós temos ou não temos. Mas o amor não, o amor é um mandamento. E o mandamento é algo que é inerente a todas as pessoas. Deus está mandando que a gente o ame em primeiro lugar, e o segundo, semelhante a este, é amar o próximo. E semelhante nós sabemos que é algo quase igual. Não é a mesma coisa, mas é quase igual. Irmãos gêmeos são semelhantes, não são iguais, lógico. A mãe sabe diferenciar perfeitamente, quem convive também sabe. Mas quem não conhece bem, olha assim, nem sabe direito o que é uma coisa e o que é outra. E é exatamente assim que funcionam esses mandamentos. Quando lemos em Mateus 25, no grande julgamento, o critério vai ser o que nós fazemos com o próximo. Porque o que nós podemos fazer para mostrar o amor a Deus diretamente a Ele? Deus não precisa da gente para nada. Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, dele é o ouro, dele é a prata. Jesus vai dizer que o que nós fazemos para Ele é por meio do nosso próximo. Ele disse: vocês que vão ficar à direita, que vão entrar no reino preparado, vocês vão entrar porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me ver. Eu estava enfermo e vocês foram me visitar. E eles disseram: mas quando que nós fizemos isso para o Senhor? O que é que Jesus diz? Sempre que vocês fizeram um pequenino, foi para mim que vocês fizeram. E quando chega o pessoal que vai ficar à esquerda, né, que infelizmente vão passar a eternidade longe de Deus, o critério é o mesmo. Por que vocês vão passar a eternidade longe de Deus? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, e eles disseram: mas quando? Quando que nós vimos o Senhor desse jeito e não ajudamos? Ele disse: sempre que vocês deixaram de ajudar o próximo, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Então vocês percebam que o julgamento de Deus é de acordo com o que a gente faz para as pessoas. Nós servimos a Deus por meio das pessoas. Quando nós fazemos o bem às pessoas, nós estamos servindo a Deus. Porque o que nós faríamos diretamente a Ele como serviço? Nós somos o corpo de Cristo na terra, e então nós abraçamos por Jesus, nós tocamos por Jesus, nós olhamos por Jesus, nós falamos por Jesus, porque nós expressamos Jesus na terra, nós cristãos, aqueles que abraçaram a fé em Cristo. Então o amor não é um dom, é um mandamento. O amor é um caminho, ou seja, o amor é um estilo de vida, o amor não é um sentimento. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, Paulo diz: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Tem nada a ver com dom. Sentimento é aquilo que vem do coração, e a Bíblia diz que o coração é enganoso. Enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. O amor é um caminho, é um estilo de vida, é o meio pelo qual nós resolvemos trilhar a nossa vida. O amor não é o que nós falamos, o amor não é o que nós sentimos, não é o que nós pensamos, o amor é o que nós vivemos. O que você prefere? Alguém que nunca falou para você que te ama, como talvez seu pai nunca tenha falado que te ama, mas você pode dizer: eu tenho certeza que meu pai me ama, por tudo que ele já fez por mim.
Ou aquele que fica falando toda hora que te ama e vive te dando canelada. A gente não quer que as pessoas fiquem falando que nos amam. A gente quer que as pessoas trilhem um caminho de amor para nós. Falar sem viver, Paulo vai dizer em Coríntios 13, é barulho de lata vazia. Não cola. O amor é um caminho, é um estilo de vida, é um jeito de tocar a vida. O amor também, ele não é um evento, ele não é um acontecimento. O amor é uma escolha. Em Efésios 5, 25, Deus diz para os maridos: amai vossas esposas. Ué, como assim? Se é um dom, como é que eu vou amar? Eu não tenho esse dom. Se é um sentimento, como é que eu vou amar? Eu não sinto. Se é um evento, como é que eu faço? Não aconteceu. Olha, se Deus manda amar, é porque nós podemos escolher amar. É por isso que eu posso escolher com quem eu vou me relacionar. Seja casar, seja ser amigo, seja fazer negócio. O coração vai querer me empurrar em um monte de canoa furada. Mas a minha razão vai fazer com que eu escolha bem. Eu vou escolher uma pessoa adequada para eu casar, eu vou escolher as pessoas adequadas para eu ter amizade, eu vou escolher as pessoas adequadas para eu fazer negócio. Porque o amor é uma escolha. Eu escolho amar, eu não sou refém do coração. Eu não vou entrar numa situação porque o coração está mandando. Porque nós entendemos que nós não estamos no mundo para ser feliz. Nós estamos no mundo para fazer Deus feliz. E quando fazemos isso, somos felizes por tabela. A nossa vida, ela só faz sentido se for para a glória do Senhor. Se nós tirarmos Deus da equação, nada faz sentido. Então, amar ao próximo é um mandamento. Não é uma opção. E eu posso escolher amar. E eu devo escolher amar. E eu devo trilhar esse caminho. Por quê? As pessoas importam para Deus. Essa é a segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês. Na nossa Bíblia, em João 3,16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra mundo aí é cosmos. E claro que ele não está falando da natureza. Deus, eu tenho certeza que ele valoriza toda a sua criação. Mas se você ler a Bíblia no contexto geral, você vai ver que primeiro Deus idealizou o homem, depois ele idealizou a terra para ser a habitação do homem. Isaías 45 vai dizer: Deus fez a terra para ser habitada. E nós sabemos que esse mundo só é possível viver nele porque Deus colocou as coisas tudo no seu devido lugar. Se o sol fosse mais para lá, ia virar gelo aqui, não teria vida no planeta. Se o sol fosse mais baixo, ia torrar tudo. Se a lua não estivesse no lugar que está, as marés, não ia ser tsunami de noite. Se não existissem as árvores para fazer a fotossíntese, não teria como respirar. Deus fez o mundo para ser habitado, porque ele idealizou uma criatura à sua imagem e semelhança. Então Deus valoriza esse mundo, mas Deus morreu pelas pessoas. A palavra cosmos, um dos seus sentidos é os habitantes da terra, os homens, a família humana. Então Deus amou as pessoas. E Jesus não morreu por nada e ninguém mais do que as pessoas. Como eu disse, ele valoriza a sua criação e nós também devemos cuidar da criação de Deus com todo amor e carinho. Os cristãos deveriam ser os melhores apologistas, cuidando muito bem da criação de Deus. Mas Jesus morreu pelas pessoas. Tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre que ele disse o seguinte: o inferno são os outros. Será que a gente às vezes não pensa nisso? Uma vez que dois pastores estavam conversando e um falou para o outro assim: rapaz, eu adoro meu ministério, eu só não aguento as pessoas. Aí o outro falou assim: mas nosso ministério não são as pessoas? O que mais que é o ministério de um pastor, de um sacerdote, a não ser as pessoas? A matéria-prima da igreja é gente. As pessoas importam para Deus. E se as pessoas importam para Deus, precisa importar também para a sua igreja e para os seus filhos. Lá em Lucas 19:10, depois daquele encontro de Jesus com Zaqueu, ele faz um resumo da sua missão na terra. Ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. Jesus ama as pessoas. E ele quer salvar pessoas. E ele pagou o preço que pagou, o mais alto que poderia ser pago. Um preço que nenhum de nós teria como pagar para salvar pessoas. Então eu e você precisamos gostar de pessoas.
O dia que nós desacreditarmos do ser humano, pode fechar a porta, fecha a Bíblia e vamos todo mundo embora para casa. Vamos ter decepções com pessoas? Vamos. Vamos sofrer traições de pessoas? Vamos. Igual Deus. Toda a criação de Deus o ama, segue a Ele, teme a Ele? Não. Quando a gente olha assim, a grande maioria está caminhando longe de Deus, mas Ele ama as pessoas. E Ele o tempo todo busca uma oportunidade para resgatar as pessoas. Você que tem filhos, talvez um filho seu esteja numa pior. Você não vive em busca de uma situação para trazer seu filho de volta? Você que tem um filho desviado, ou no vício, ou em uma situação dessa, você não quer uma oportunidade para tirar ele de lá? Deus é a mesma coisa. Se você ler a parábola do filho pródigo, né, quando o filho volta, o pai já está olhando na estrada. Mal lhe apontou, o pai já correu ao encontro, abraçou e restituiu tudo para ele. Porque Deus nos ama de tal maneira. Não tinha um adjetivo para escrever. Então João disse, de tal maneira. Paulo, nas suas cartas, diz, não dá para conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. Excede a todo entendimento. O amor de Deus é sobrenatural. Inimaginável. Nós não podemos entender, mas podemos experimentar. Em terceiro lugar, uma alma importa para Deus. Deus não ama só a humanidade, Deus ama cada indivíduo. Em Mateus 16, 26 está escrito, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? É baseado em textos como esse que nós afirmamos que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E uma passagem bíblica que ilustra bem isso para nós é a parábola da ovelha perdida, em Lucas, capítulo 15, versículos de 4 a 7. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola do bom pastor ensina para nós que para Deus uma perda de 1% de vidas não é aceitável. Talvez qualquer igreja achasse o ministério pastoral excelente se ele dissesse que perdeu 1% dos membros. Mas para Deus não. E essa pergunta aqui que ele faz no versículo 4, a resposta é bem fácil. Qual dentre vós é o homem que deixa 99 para ir em busca de uma? A resposta é simples, nenhum. Nenhum homem faz isso. Arriscar 99 por causa de uma. Isso aqui é para mostrar quem é Jesus. Só Jesus faz isso. E é com ele que nós temos que aprender a lidar com as pessoas, porque para ele, uma pessoa importa. A lógica aqui é o seguinte, vocês 99 aí se viram uma com as outras aí. Mas aquela sozinha não tem chance. Então ele deixa as 99 ali por um tempo e vai em busca daquela que se perdeu. A matemática, a economia, a contabilidade pode dizer para nós, poxa, uma perda de uma ovelha no meio de 100 é aceitável, mas para Deus não é aceitável. Eu posso garantir para vocês que cada ser humano que se perde é tristeza no coração do Pai. Ele disse em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas quer que ele se arrependa e viva. Porque se alguém morre na sua perversidade, vai passar uma eternidade longe do Senhor. Então isso mostra que Deus não desiste de nenhum de nós. Não importa a profundidade do buraco que a gente se meta, a escuridão que a gente entre, até ali a mão do Senhor pode nos alcançar e nos resgatar. Sempre há esperança. Se você tem alguém que você ama, que está perdido desse jeito, ele não deixa de ser alvo do amor de Deus. E pode ter certeza que o instrumento que Deus quer usar para alcançar essa vida é exatamente você e eu também. Deus se importa com cada ser humano.
O mandamento agora não é amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus dá um novo mandamento. Você deve amar ao seu próximo como eu amei. Ou seja, você deve colocar o seu próximo no centro. O dia que nós perdemos a sensibilidade de chorar pelo próximo, de orar pelo próximo, de nos mover pelo próximo, nós perdemos completamente a essência do que é ser igreja, do que é ser cristão. Em Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em Cristo, o padrão é dar a vez para o próximo. Será que nós estamos em condição de fazer isso? Quando a gente vive entre irmãos, a gente não precisa ter medo de dar vez, porque a gente não vai ficar esquecido para trás. Eu vou dar vez, mas uma hora alguém vai dar vez para mim. E se não der, Deus vai dar a vez para mim. Mas e nós? Como é que vai ser? Se eu não olhar para mim, quem que vai olhar? Deus vê. Deus tudo vê. E a Bíblia diz que Ele suprirá em Cristo cada uma das nossas necessidades. Concluindo, irmãos, no reino de Deus não há lugar para egoístas, que choramingam apenas por seus próprios problemas e interesses. O verdadeiro seguidor de Cristo chora pelo seu próximo. E a Bíblia diz que quem vive assim é feliz. É feliz porque usufrui da presença do Espírito Santo como consolador. É feliz porque tem respostas às suas orações pelas pessoas. É feliz porque experimenta o bem-estar de ser instrumento de Deus para a transformação de uma vida amada pelo Pai. Eu termino com uma frase que eu gosto muito. Você pode não ser alguém que vai mudar o mundo, mas pode ser aquele que vai mudar o mundo de alguém. Eu e você podemos fazer a diferença na vida de uma pessoa, porque para Deus as pessoas importam. Para Deus uma pessoa importa. E se nós somos seguidores de Cristo, tem que importar para nós também. Vamos ficar de pé, queridos?